Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre um tema que a gente quase não tem falado, que é o Covid-19. A gente quase não tem se visto esse assunto por aí, não é verdade? Brincadeiras à parte, gente. Eu sei que tá todo mundo às vezes até cansado de falar sobre isso, né? Mas tem alguns pontos que eu acho importante a gente falar aqui. Vocês se lembram lá atrás, logo que a quarentena começou no estado de São Paulo, e que aqui em Paraguaçu, durante algumas semanas, algum tempo, as ruas ficaram bem vazias, o pessoal estava ficando em casa, não estava saindo muito, estava evitando aglomerações. Lembram disso? O pessoal estava, acho que com medo, né? Tava preocupado, estava sendo mais cuidadoso. Eu me lembro dessa época, desse tempinho aí, que as ruas estavam bem vazias. Logo depois disso, o comércio fechou, e aí as ruas, depois elas começaram a ter um pouquinho mais de gente, mas mesmo assim você via que o pessoal estava bem cuidadoso, estava evitando. Bom, de uns tempos pra cá, de uns dias pra cá, acho que vocês perceberam, as ruas estão abarrotadas de gente, né? O comércio reabriu, e, inclusive restaurantes e, enfim, academias, tá quase tudo funcionando. E as ruas estão entupidas de gente. Tem dia que o centro está uma loucura, né? Qual o problema? O problema é que agora, Paraguaçu, que a gente começou a ter casos confirmados aqui. Então, eu entrei no boletim da prefeitura, o último boletim que foi gerado ontem, e nós estávamos até ontem com 21 casos confirmados, uma morte, né, e 53 casos suspeitos. E assim, pessoal, a gente fez um movimento contrário, né? Enquanto era pra gente, talvez, estar um pouquinho mais relaxado, podia estar um pouquinho mais tranquilo, tava todo mundo com muito medo, muito preocupado. E agora que é pra gente estar mais preocupado, mais cuidadoso, a gente tá super relaxado e tranquilo, né? E sem cuidados. Porque eu vejo, por exemplo, o pessoal no centro, andando, ou no supermercado, ou em outros lugares, eu vejo o pessoal usando máscara de forma incorreta, eu vejo o pessoal andando ou sem máscara mesmo, eu vejo pessoas saindo às vezes sem necessidade nenhuma, né, para as ruas. E assim, pessoal, os números têm aumentado agora aqui. Máscara, vou frisar algo que a gente já falou algumas vezes, mas máscara não vai te impedir de pegar qualquer tipo de vírus ou bactéria. A máscara ela não é salvadora, ela não é 100%, tá? Mas, quando você usa ela de forma correta, ela pode sim diminuir um pouquinho os riscos de você se contaminar. Por isso a importância dela. Não que ela seja totalmente eficaz, não é, né? Mas é um item. Assim como, por exemplo, uma luva. Se você for ao mercado, você tem acesso a isso, você pode você usar uma luva descartável, chegar em casa e jogar no lixo essa luva. São itens que nos protegem um pouquinho, né? E aí quando a gente junta tudo, todas as medidas de proteção, a gente diminui o risco da gente se contaminar, certo? Então, pessoal, o que eu tenho observado? Agora que os números de casos têm aumentado aqui em Paraguaçu, o pessoal tá muito relaxado. O pessoal tá na rua, tá saindo à toa, tá sem cuidado, tá sem medo, né? E isso é um problema de saúde pública, não é um problema só da sua saúde, da minha saúde, né? Então, se eu me descuido completamente, eu não tô muitas vezes gerando mal só pra mim mesma. Eu tô, às vezes, colocando em risco outras pessoas também, que eu amo ou que eu não conheço, certo? A gente tá falando de um problema de saúde pública, por isso precisa ser algo geral. O cuidado, ele precisa ser geral, tá? Ele não pode ser só meu, ou só do vizinho, ou só do fulano de tal. O cuidado, ele precisa ser geral.
e a gente fez esse movimento contrário, né? Então, pessoal, o que eu quero falar, frisar isso com vocês? A gente não está em confinamento, tá bom? Se você precisa resolver algo na rua, se você precisa ir à farmácia, se você precisa ir ao mercado, se você precisa resolver algo no banco, tá tudo bem. Coisas que você não consegue resolver, talvez por telefone ou pela internet, vá resolver. Mas se organize, certo? Se organize para evitar ficar saindo toda hora. Se organize para isso. Ah, eu preciso ir à farmácia e ao mercado. Tudo bem, se organize então, na medida do possível, para hoje à tarde eu vou resolver o que eu tenho que resolver na rua. Então eu vou na farmácia, eu vou no mercado, eu vou ao mercado, eu vou fazer lista, eu vou me organizar, eu vou me programar na medida do possível. Então eu vou comprar coisas que vão durar aí alguns dias para eu não precisar ficar indo ao mercado todos os dias. Entendem? Ou eu não precisar ficar indo à farmácia todos os dias. Evitem, se organizem, saiam se precisar, tomem os cuidados que precisam ser tomados quando você sair e volte em segurança para casa e evite ficar saindo de bobeira, tá? Isso é importante agora para nós, para todos nós, porque agora o inverno tá chegando, as doenças vão aumentar, porque é normal dessa época do ano. E a gente precisa se cuidar. A gente não precisa entrar em pânico, a gente não precisa de terror, de medo exagerado, não precisa de nada disso, gente. Não precisa ficar trancado dentro de casa com medo de morrer. A gente não precisa disso, mas a gente precisa sim de cautela, de cuidado, de zelo pela nossa vida, pela vida do outro, tá? Isso é importante. Então vamos se organizar, vamos se cuidar, evitar ficar saindo, às vezes por bobeira, tá bom? Para que a gente não chegue no ponto, por exemplo, de outras cidades, como por exemplo Rancharia, tinha aberto todo o comércio de novo, e parece que agora fechou tudo de novo, né? Porque as pessoas não souberam lidar com esse momento. Então vamos ser mais inteligente, vamos ser mais consciente das coisas, tá? Se cuidar, cuidar do próximo, isso é amor, isso é cuidado, isso é zelo. Aqui no canal a gente tem alguns vídeos legais que você pode assistir. Tem vídeos da Irene explicando sobre o uso de máscara, higienização, o que fazer quando você chega em casa, né, para se higienizar. São vídeos bem legais. Tem vídeo da Débora falando sobre as doenças respiratórias de agora no inverno, que tendem a aumentar. Então confiram lá no canal, tem muito vídeo legal, tem muito conteúdo bacana, tá bom? Eu sei que o assunto tá batido, né? Batido assim. A gente tem falado toda hora, mas parece que muitas coisas não estão adiantando. A gente fala, mas não está resolvendo. As pessoas acho que não estão entendendo, talvez, a gravidade da situação mesmo. Então vamos se cuidar, tá bom? Vamos fazer nossa parte. Se você for de grupo de risco e tiver que resolver alguma coisa na rua, veja a possibilidade de outra pessoa resolver para você, se possível, tá bom? Ah, eu preciso de algo do mercado. Converse com seus vizinhos, com seus amigos, com seus familiares. Ah, alguém vai no mercado por esses dias, por agora, por hoje. Ah, a vizinha vai. Você pode, eu te dou o dinheiro, você traz alguma coisa para mim. Façam essas trocas de favores quando possível, né? Se você é de grupo de risco, evite mais ainda. Fique em casa, tá bom? Vamos se cuidar, tá, pessoal? Agora é o momento pra gente se preocupar. Não é momento para pânico, não é momento para medo exagerado, mas agora é o momento para a gente se preocupar e para a gente se cuidar mais. Aquele cuidado que a gente estava tendo lá atrás, quando ainda não tinham casos aqui, agora é a hora desse cuidado surgir. Não por pânico, mas por zelo. Tá bom? Um beijo para vocês.